One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje o tema é sobre culinária amazônica. Eu tenho a grande honra de falar com o chefe Thiago Castanho. Tudo bem, Thiago? E aí, Gabriel, tudo certo? Poxa, que demais, hein, Thiago? Te conhecer, falar um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória incrível, né? Sobre essa culinária amazônica aí, nada melhor que falar com você aí para falar sobre os seus restaurantes, sobre esses pratos incríveis, né? Os ingredientes locais. Poxa, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, viu? Prazer, inclusive quem fez essa ponte aqui foi o Gustavo, grande amigo meu, né? Com certeza, já começamos até mandando um grande abraço aí pro chefe Gustavo Rodrigues, do Lobozó, tá fazendo um super sucesso também lá com a culinária da Paulistânia, né, Thiago? Uma comida incrível, né? Vou em São Paulo, eu vou lá. Um grande abraço, obrigado, Gustavo, por ter feito essa ponte aí. Mas que legal, viu, Thiago? Eu tava, né, estudando aí sobre a sua trajetória e tudo mais, né? E foi logo cedo, né, Thiago? Achei até por grande influência do seu pai, né? Aos 12 anos, Thiago, você começou assim, presente aí na gastronomia? Pois é aquela coisa, é um meio clichê, né? Que a família cozinha, que a avó cozinha, aquela história. Eu sou desse clichê. Meu pai cozinhava, não era minha mãe. Minha infância foi em contato com Bragança, né, que é o interior daqui do Pará, que fica a 200 quilômetros de Belém. Então, minha infância foi ali naquele lugar, com avô, com um terreno atrás, cheio de planta, cheio de árvore frutífera, cheio de animal, que eles tinham um sítio, né? Sim. Então, minha infância foi rica nesse sentido. Então, meus pais, acho que foi inconscientemente, né, porque fazia parte da vida deles, deixou para a gente essa infância riquíssima na beira da praia, lá nessa casa da nossa avó. Nossa. Cozinhando, apresentando coisa pra gente. Então, a gastronomia estava ali, mesmo ele não sendo de restaurante. Ele não era de restaurante, ele nunca pensou em ter restaurante. Até que chegou nesse momento lá, eu tinha 12 anos na época, acho que faz uns 24 anos, ele decidiu abrir um restaurante. E ele sempre se interessou por gastronomia, assim? Sempre gostou de cozinhar, seu pai? Sempre gostou de cozinhar, sempre gostou. Então, minha memória, a minha mãe, ela tem uma receita na minha memória, que é o bolo de macaxeira, né, que ela fazia. Meu pai tem várias receitas, né, que ele cozinhava mesmo, fazia moqueca, fazia peixe assado, mandava a gente catar chicória na calçada para ele fazer a receita. Então, a minha memória da pessoa cozinhando era ele. E aí, ele tinha outras coisas, tinha outros negócios, ele sempre foi empreendedor, mas era depósito de bebida, ele exportava pimenta do reino. E essas coisas foram começando a não ter sucesso em um determinado momento, sabe? Começar a perder dinheiro, começar a ter problemas. E aí chegou um momento que ele decidiu abrir, estava perdido na vida, e decidiu abrir na casa dele, né, que era onde a gente morava, na nossa casa, lá na vila, até hoje é o Remanso do Peixe, abriu uma pizzaria. Começou com pizzaria? Pizzaria. Só que não era uma pizzaria, era uma casa que vendia pizza para os vizinhos, era isso. Então pizza foi os primeiros pratos, assim, e aí depois foi indo mais aos pouquinhos foi indo para os peixes. Como que foi essa transição? É porque ele viu na época que era um prato simples, que era barato de comprar, barato de vender, não tinha tanto dinheiro, né? Na verdade tinha zero dinheiro. E aí ele começou assim, ele aprendeu essa pizza com um amigo nosso, um vizinho lá de uma cidade que chama Mosqueiro. Olha. Então esse amigo dele ensinou ele a fazer essa pizza. E aí começou assim, começou dessa... talvez muita gente não saiba disso. E aí, aos poucos, ainda em delivery ainda, né? Era só para entrega, não recebia em casa. Ele decidiu botar 2 pratos de peixe no cardápio. Então imagina essa loucura. Pizzaria e peixaria. E só delivery. Nossa. Aí começou a dar certo. Vamos abrir a sala. Abriu a sala de casa e começou a receber gente. Aí quando viu a pizza não dá dinheiro, botou o prato de peixe, tirou a pizza e virou peixaria oficialmente, né? E peixaria aqui em Belém é restaurante que vende peixe. Não é a peixaria aqui no Sudeste, eu acho que em outros lugares do Brasil chamam, né? Que é o lugar que você compra peixe para fazer em casa. Né? Peixaria é como se fosse um restaurante. Restaurante de peixe. Aqui é costume amazônico, acho que daqui dessa parte. Tem muito restaurante de peixe. Nossa, e aí foi crescendo, foi crescendo. Abriram a casa, não tinha nome, tá. Né? Abriram. Meu pai era o cozinheiro, minha mãe ficava no salão, e aí, justamente, por ela ficar no salão, achavam que ela que cozinhava, a receita era dela. Tá vendo? O cozinheiro se ferra. Se ferra sem saber, né, Thiago? Sempre, né? Aí minha mãe ficava no salão, achava que a receita era dela, aí eu tinha um Chicão lá atrás,
Sim. E aí, nessa época, sem nome, os clientes deram nome para o lugar de Peixaria da Dona Carmen. Olha. E ela que falava, então, a sua mãe que falava, né, Thiago? Poxa, vocês gostaram aí da minha receita, tá boa, né? É, o pior que era isso, ela lá, sorridente, recebendo todo mundo, então era a cara do negócio. E aí chamava de Peixaria da Dona Carmen, Peixaria da Dona Carmen, e aí a gente foi receber o primeiro prêmio da Veja, né, de melhor peixaria. Aí eu me lembro até hoje, a gente foi para a premiação, eu era criança ainda, e aí, porra, e como é que a gente vai fazer? Não tem nome o restaurante, como é que a gente vai fazer? Aí meu pai falou, bora botar Remanso do Peixe, então. Aí foi para a premiação, e aí na hora que chamaram lá, e a melhor peixaria é Remanso do Peixe, aí a gente só viu o grilo assim, cri, cri, cri. Ninguém. E depois que viu a Dona Carmen andando, peixaria da Dona Carmen, ei! Nossa, que legal. Aí virou Remanso depois, do Peixe depois de lá. Tomou rumo. Pô, que legal. E aí, Thiago, daí depois você foi, né, influenciado e tal pelos seus pais e tudo mais, já com o restaurante, você falou, poxa, vou estudar gastronomia, né? Acho que você estudou no Senac, né, lá de Campo de Jordão, né? Foi, mas no início foi uma coisa que eu também. A gente é treinado na infância, pelo menos na época passada, né? Não ser comerciante, né? A gente é treinado para ser ou médico ou advogado, era no caso antes. Sim. Então eu estava seguindo esse padrão, assim, eu estava na escola e eu achava que eu ia ser médico, estava estudando para fazer medicina. E aí com meu pai cozinhando, a gente trabalhando na cozinha, voltava da escola para a cozinha. Mas aí o que aconteceu? Uma época meu pai estava passando mal por causa de diabetes, aí eu me inventei de ir para a cozinha, oficialmente, assim, porque eu vi, pô, ele pode ficar em qualquer momento. Aí eu comecei assim, e eu gostei. Aí peguei o vício, eu vi aquela adrenalina, comecei a gostar daquela história ali. Aí que eu decidi entrar mesmo oficialmente na cozinha. Fiz lá o Senac, né, em Campo de Jordão. E depois teve uma passagem bem bacana, né, Thiago? Acho que você fez um estágio lá em Portugal com o Vitor Sobral, né? Sim, eu fui para a gastronomia de Campos do Jordão, foi muito bom para mim na época, né? Porque minha referência de cozinheiro era só meu pai. Daí, quando eu fui para São Paulo, eu vi que era muito além. A gastronomia, não estou dizendo que lá é melhor ou aqui é melhor, mas eu vi que eu tinha muito a construir fora de Belém para poder voltar. E aí, uma dessas pontes foi eu ver alguns ídolos, né? Ver pessoas que poderiam agregar no meu trabalho. E um desses eu vi que era o Vitor Sobral na época, que ele fazia uma cozinha que era portuguesa, ele tinha uma pesquisa profunda pelos interiores Alentejo, a infância, blá, blá. Mas na hora dele colocar no restaurante, que na época era o Torreiro do Paço, ele dava um outro olhar, né? Dava uma, entre aspas, atualizada na tradição. Ele meio que, assim, acho que conseguiu fazer uma gastronomia portuguesa moderna, né? Se assim a gente pode dizer, né? Ele pegou uns pratos bem tradicionais e deu uma roupagem com a pegada dele, assim, né? Muito legal, né? Inclusive, se a gente acha que a gente é purista com a nossa tradição, Portugal é um absurdo, né? Verdade. Mexeu no prato lá, te prepare, tu vai levar bala. Porrada. Aí eu fui para lá, passei 6 meses. Aí quando eu voltei, já voltei para o restaurante já. Aí você também falou, poxa, agora eu preciso abrir meu restaurante, né? Que daí você abre o Remanso do Bosque, né? Eu passei, quando eu voltei, a gente foi para o Remanso do Peixe, eu comecei a ver como eu poderia melhorar processos dentro do restaurante. Eu acabei que dei um tapa por dentro, liderança, ajuste de equipe, melhorei a carta de sobremesa, de vinho. Então, esses detalhes que fizeram a peixaria, que era aquela peixaria tradicional, virar um restaurante com uma pegada que a pessoa sabe que ela vai comer comida tradicional, mas ela vai sentir como se estivesse dentro de um restaurante, barra casa, né, que é junto lá. E aí foi isso. Mas aí eu comecei a fazer pratos, tentativas, que lá já não cabiam mais, né? Porque o Remanso do Peixe, o cliente nem abre o cardápio mais. Já sabe os pratos, tal. Eu quero uma moqueca, uma cerveja e a conta. O cara já sabe o que vai pedir, sabe? Nessa época eu estava com tanta criatividade na cabeça querendo soltar, que só para ter uma ideia, eu acho que ninguém sabe isso também, vou até contar aqui. Oh, que legal. O Remanso do Peixe são 2 salões, né? Um de cima, o salão superior, e o de baixo. Nesse salão de baixo, eu fiz um cardápio diferente. Então, era o meu cardápio embaixo e o Remanso do Peixe em cima. Mas lógico que não deu certo. Nossa, que doido. Mas foi isso. Aí eu comecei a ver, aí meu pai viu que a gente precisava abrir um outro lugar, porque tinha coisa para mostrar. Já era uma família que estava aumentando, ele se preocupava também financeiramente, né? Porque Sim. era mais número, mais bocas crescendo. Aí, não, quer saber? Vamos abrir um outro restaurante.
E aí a gente estava em busca de ponto pela cidade e namorando sempre um ponto aqui, que é onde era o Remanso do Bosque, que era bem na frente de um bosque, um lugar, um estacionamento pra caramba, bonito, parece estar em outro lugar, no meio da Amazônia. E aí o cara bateu na nossa porta, literalmente, a gente estava fazendo um almoço de família numa segunda, o dono do imóvel bateu na nossa porta. Olha só, que coincidência, né? Assim. Daí a gente alugou e passamos um ano e pouco reformando. Nessa entra o Gustavo, o meu amigo, né? Isso, o Gustavo comentou lá no episódio com ele, né? Que daí você falou, ô Gustavo, vem me ajudar aqui e tal. Foi o subchefe, né? Do Remanso do Bosque, né? A gente passou um ano e meio em obra, porque foi grande o restaurante, né? E um ano e meio em teste de prato. Nossa. É muita coisa, é muita loucura. Na época a gente não tinha noção, né, do que era melhor começar pequeno. Na época a gente começou já enorme, um restaurante gigante, cozinha enorme, cardápio grande. Várias opções. E aí foi isso. A gente deu para testar muito, mas a gente entendeu que a parte tradicional do menu era muito importante. E aí isso foi definido. Então, o remanso do peixe era muqueca e caldeirada, né? E peixe tradicional. O remanso do bosque a gente foi para o lado da brasa. Isso que eu ia te perguntar, Thiago, porque até depois você comenta alguns pratos, mas tem bastante essa pegada, né, dos peixes assados na brasa, no forno a lenha também, né? Sim. Aqui em Belém, a gente, na época, não tinha restaurante que vendia peixe na brasa. Tinha um que também não era sempre, e aí a gente decidiu fazer por quê? Minha infância foi comendo esse peixe na brasa que meu pai fazia, né? Era o filhote na brasa. E daí a gente entende por que ele fazia esse filhote. Porque ele é do Baixo Amazonas. Lá no Baixo Amazonas, que é no Tapajós, naquela área, Itaituba, Tapajós, eles têm um costume muito maior de comer peixe na brasa. Tá. Do que aqui na região. Se você vai lá na feira lá de Santarém, que é o Mercadão 2000, cada banqueta, né, cada vendedor tem a sua grelhinha lá improvisada com um monte de peixe da Amazônia. Então é tambaqui, tucunaré, acari. E você vai lá e escolhe como se estivesse escolhendo um sanduíche, um fast food. Essa influência a gente percebeu que seria a cara do Remanso do Bosque, que não tinha aqui. Então vamos focar na brasa, e esse foi o nosso grande diferencial do Remanso do Bosque. Muita gente acha que foi o menu degustação, foi o prêmio de best tal, mas na verdade o restaurante era conhecido por esse prato, que é basicamente o peixe assado, a macaxeira e a salada de feijão. Coisa mais simples que isso. Que incrível. Não, e você estava falando, né, até puxar esse tópico aí dos peixes, né, Thiago? Os peixes amazônicos são incríveis, né? Você está falando aí do filhote, né? Lá em Manaus é muito forte tambaqui também, né? Poxa, esses outros, né? Tem algum outro, assim, que a gente não conhece tanto, assim, que é bem gostoso aí na brasa? Cara, tem tantos, olha. O filhote, ele é porque ele é diferente, né? Ele faz aquela aparência de queijo coalho na brasa, é cremoso por dentro, não tem iodo, então tu harmoniza até com vinho tinto. Ele tem uma textura mais firme, então o filhote é meio especial. Esse é o preferido, Thiago? Esse é o preferido aí na brasa? Inclusive, ontem eu comi, é um dos preferidos. E daí, um outro que eu gosto também é um peixe pequeno, que é o pacu. Um pacuzinho, parece uma piranha. Tem muita gordura, parece que está comendo torresmo, sabe? Quando tu assa na brasa. Caramba. A gente servia no Remanso do Bosque com uma farofa de piracuí com banana e jambu. E a salada de feijão manteiguinha também que tem que ter, porque é do Tapajós, né? E o feijão manteiguinha vem de Santarém. E o tambaqui. O tambaqui, quando ele é de rio, cara, é imbatível também a costela dele. Belém ainda não conheço, mas tive a oportunidade de ir para Manaus algumas vezes. Poxa, tambaqui delicioso, né? Fiquei apaixonado por tambaqui na brasa, né? Muito bom. Filhote também, comi. Acari? Não, esse não, Thiago, esse eu não comi. Acari é um cascudo, depois dá uma pesquisada, é um cascudão assim, parece um peixe pré-histórico, que eles consomem muito em Santarém. Consomem muito mesmo, assim, assado na brasa. O cara assa inteiro, com todas as vísceras dentro. Depois ele come com a colher, assim, tirando... Tipo, eles têm uma técnica muito impressionante, que sai o peixe inteirinho, assim, sai aquela carapaça do peixe e a carne branca. Isso come só com farinha, suco de limão e pimenta. Nossa, que demais. Eu gravei um episódio com o chefe Zena, né? Ele tem a tradição indígena, tudo. Ele tava falando, né? Ele também faz muito na folha de bananeira, vários peixes, né? E ele usa muitos temperos locais, assim, não usa nem sal, às vezes usa só uns temperos típicos, né? Assim, da tradição e tal. Nossa, até mandar um abraço aí pro chefe Zena aí, muito, muito legal. E aí também, né, Thiago, tem muita coisa legal também, além dos pratos, tal, tanto do Remanso do Bosque, do peixe, também os sucos, né, os sucos de frutas típicas também, né, os drinks, né. Aqui tem muita biodiversidade, né, então se você se concentrar, tu pode abrir um restaurante só de uma coisa específica.
Então, por isso que tem tanta peixaria, porque tem uma peixaria que é específica só de peixe frito, tem uma que é só de muqueca caldeirada, tem uma... Então, é só para ter uma ideia como é que são as coisas. Os sucos, por exemplo, os sucos, aqui o paraense gosta de suco grosso. Então, tipo, o canudo tem que ser, parece aquele cano de macrodonagem, saca? Porque o suco é tão grosso de cupuaçu, de bacuri. E daí a gente, nessa história também, de procurar uma nova identidade para o Remanso do Bosque, tu falou de drinks aí, né? Sim. A gente, em 2016, eu percebi que o restaurante estava ficando chato, sabe? Estava ficando distante do público. Aquelas premiações todas, aí 50 Best, aí é tudo. Teve uma época que teve um monte de premiação e, pô, foi muito legal, é bom, é reconhecimento, mas trouxeram uma distância muito grande do público. Então, o que a gente achava que ia ser o contrário, que ia aproximar mais, né? Ia trazer mais gente, só que só trazia o chato. Nossa, caramba. Entendeu? A galera vinha para criticar, só era para isso. Te acalma. Né? E falava, te acalma, peraí. Sim, é o que você falou, né? Depois de tantas premiações, o pessoal fala, deixa eu lá, né? Ver. E é o que você falou, às vezes vem a crítica, né? Vem até aproveitando as premiações, né? Vocês ganharam 3 vezes, né? Você ganhou até como chefe do ano, né? Pela Veja, né? Comer e Beber. Também o 50 Best, né? Isso, nossa, que legal. Want to Watch, no 50 Best, tem um monte de coisa. Mas a gente na época, estava assim, uma certa empolgação pela premiação, legal premiar. E, ao mesmo tempo, a gente começou a ver que as premiações, elas seguem padrões, né? Então, tipo, o Pelã tem um de padrão, o 50 Best tem outro, e o 50 Best tem uma coisa específica, que você tem que fazer lobby. E aí, eu estava lendo justamente um livro que era O Perfeccionista. Era um livro do Bernard Louzot, conta toda a história da novela de cozinha. Inclusive, os Trollot estão ali no meio, era muito massa esse livro. Que legal. Para todos os chefes, esse livro, O Perfeccionista. Não tem nem mais à venda, tem que achar em algum sebo. E aí eu lendo esse livro, coincidentemente, na época que eu estava nessa história de premiação, que eu estava tentando entender como é que funciona, eu percebi que 50 Best é justamente esse lance de lobby. As pessoas perdem a cabeça para fazer lobby, para ganhar prêmio e ficar cada vez melhor, mas só que esse melhor do 50 Best é relativo, é quem faz o melhor jogo social para estar no meio. Aí eu falei, filho, quer saber? Bora seguir. Não vamos cair nesse jogo. Aí tirei 50 Best, tirei menu degustação do restaurante, né, que a gente tinha. Aí a gente transformou metade do restaurante em um bar de coquetelaria, que a gente chamou de Balcão Remanso. Que legal. Chamamos o Kennedy Nascimento. Na época ali estava estourando, o início do estouro dos bares de coquetelaria em São Paulo, né? E aí o meu irmão fez uma viagem para a Argentina para ver essa cena de coquetelaria lá que é forte. Eu comecei a todo lugar que eu ia em um bar de coquetelaria e pegar essas referências. E aí a gente chamou o Kennedy, fizemos uma carta aqui com insumos da região, mas com essa pegada da coquetelaria internacional. Olha. Fizemos umas entradas criativas, que usando a criatividade que a gente tinha na época do menu degustação, botamos umas entradinhas diferentes no balcão, e aí transformou a casa. A casa que estava, na época, distante do público, pelas premiações, ficou uma casa... super movimentada, jovem. Todo tipo de público, foi massa essa transformação. Ô, Thiago, e além dos drinks, né, que você falou, poxa, que tornou a casa bem movimentada também, tem a parte das sobremesas, né, que daí o seu irmão é o expert, né? Pois é, a gente fazia uma collab, mas ele ficou mais nisso, né? Eu vinha com umas ideias mais cabulosas, ele transformava usando o clássico. Também aqui é muito fácil de você... Fácil entre aspas, né? Já foi mais difícil. Aqui a gente tem muito insumo, então se você sai um pouco da tradição, é muito insumo que tu pode fazer, né? Pode virar alguma coisa de prato, né? Porque o nosso receituário é muito tradicional e, de certa forma, é restrito, se for ver. A gente come uns pratos de uma forma só. Nossa, e além da sobremesa, e panificação também, né? Seu irmão gosta bastante da panificação também, né? Gosto de abrir uma padaria agora. Já tá abrindo. É a Nauta. Opa, que legal. Aí já faço convite aí para quê? Padaria só de fermentação natural. Vai abrir agora no final de agosto. Que bacana, que bacana. Poxa, adoro esses pães assim, fermentação natural, muito, muito legal, né? E falando em sobremesa, você é fã dos doces, ou Thiago, você é mais pro salgado? Então, teve uma época que eu gostava muito de fazer doce, porque justamente nesse momento de início de cozinha, né, tu tá cheio das ideias, tu quer testar tudo, aí eu também dei uma focada em confeitaria. Mas sempre nessa confeitaria de sobremesa de restaurante. Nunca me aprofundei em técnica de confeitaria. Meu pensamento era sempre como eu posso fazer um prato doce, né?
combinar, tal, fechar a refeição com aquela sobremesa, tal. Usando técnicas, mas não indo para a confeitaria clássica francesa, né? Nunca cheguei a ter essa destreza assim de focar tanto nisso. Então, meu foco era nos receituários da doçaria paraense. O cardápio que você tinha lá era a brownioca, que era um bolo de macaxeira, um creme de maru e bacuri. É um exemplo. Então ia para esse lado. O bolinho era um pãozinho de tapioca com toffee de cumaru, salgado e sorvete de tapioca. Então era Entendi. justamente eu tentava usar os insumos e a linguagem amazônica de doce, entendeu? Então não me aventurava em fazer uma torta clássica aqui, entendeu? E aí, em 2014, Thiago, você ganhou um prêmio muito legal aí, né, do New York Times aí, como um dos chefes mais inovadores aí do mundo, né? Poxa, foi muito legal, né? Cara, foi uma surpresa, inclusive foi na época das eleições, eu acho. Que aí saiu na capa, eu falei, caraca, olha só, a gente é importante mesmo. Que legal. E aí nessa época, essas coisas saíam, eu não tinha, tipo, era aquele cara workaholic que não tinha tempo nem de curtir as coisas saindo, sabe? Sim. Então, saía e depois a gente via o que era. Eu só sentia o peso nas costas, né? Só sentia que era mais responsabilidade e aí me motivava a fazer cada vez mais coisa legal. E eu acho que nessa época, esse específico, né, do New York Times, na época eu estava fazendo um trabalho muito forte de pesquisa de microprodutores, né, de produtores de insumos, desse contato. E aí foi que eu conheci a Nena, do Chocolate da Ilha do Cumbu, o Jairo da Ostra, esses personagens, sabe? A Carmen do Camutá, que é produtora de farinha. Isso que eu ia te perguntar. Isso foi devido ao programa lá, os Sabores da Floresta, no canal Futura? Não, foi outro trabalho. Foi antes. O meu trabalho, eu percebi, assim, se for comparar com quem passou 10 anos estagiando na Europa, eu sou um cozinheiro mais de produto. Eu não passei 10 anos cozinhando na Europa. Minha cozinha foi com meu pai, foi aqui. No máximo foi esse estágio com o Vitor Sobral. Então, minha cozinha era do dia a dia. E eu percebi que eu tinha que pesquisar mais as histórias, né? Pesquisar mais essas pessoas, pesquisar os produtos, entender o meu entorno, do que me focar em querer ser o melhor cozinheiro técnico do mundo. Mas em produto, imbatível, né, Thiago? Em produto, aí... Não, é ir no meio do mato, conhecer uma senhorinha que faça o melhor chocolate, criar essa relação com ela, pensar em como essa relação simbiótica pode melhorar a vida dos dois, né? Então, eu entendi dessa forma que era o meu trabalho. E foi daí, cara. Foi muito massa. Até hoje, esse caso da Ilha do Cumbu me serve de referência para os meus próximos projetos. E os Sabores da Floresta é um deles, né? Isso que eu ia te falar, pô, que é muito legal, né? Para quem não conhece, né, no canal Futura, né? Porque daí você visita, acho que são 12 municípios, né, paraenses, né, com a tradição local, né? Então, poxa, é a farinha, né, de mandioca, que você falou de Bragança, né? Que é muito legal, açaí, cupuaçu, tucupi, né? Puxa vida. Desde o início aqui, quando eu comecei a trabalhar, tinha poucas referências de livro e conteúdo amazônico para um cozinheiro que está jovem. Então, você tem que sair a campo mesmo. E aí eu vi que eu tinha que criar essas paradas também. Tinha que criar para facilitar para quem vem. E aí quem vem depois criar também as suas histórias. Daí surgiu Cozinha de Origem, que é o livro, né? Uma parceria com a Luciana Bianchi. Depois do Cozinha de Origem veio os Sabores da Floresta, que é justamente estamos contando histórias e gravando. Eu e Thiago Pelage, que inclusive é meu sócio hoje, que é o diretor, né? Tá. E daí eu entendi que na época que eu me foquei só em restaurante, eu comunicava, né? Eu me comunicava através da comida. Então eu queria me comunicar também no audiovisual e na parte de livro. Então eu comecei a também dar esse foco. Daí que veio os Sabores da Floresta, daí que hoje eu estou com um canal no YouTube, justamente com o Thiago Pelage. Exato, eu vi o canal, pô, incrível, né? Com várias receitas, não só de receitas, mas também eu vi alguns episódios também de coquetelaria, né? Alguns drinks lá que você faz. Pô, acho que uns recentes lá, como fazer peixe empanado, né? Poxa, um peixe empanado incrível lá, né? É uma coisa simples, né? A gente focou desde o início no YouTube em desmistificar a cozinha amazônica, né? Nossa ideia era essa. Porque ou os chefes que divulgaram a cozinha amazônica deixaram ela muito distante, né?
Então, você percebe esse exotismo com a Amazônia, que foi como foi divulgada a Amazônia, né? Ela usada ali numa pitadinha, com uma pinça em cima de um pratinho no meio da degustação. Eu queria quebrar isso. Bora mostrar a comida grossa amazônica, farta, mostrar o que é o ingrediente. Hoje você tem acesso mais fácil, né, aos ingredientes. Tem a Marina da Cumbu, por exemplo, que vende para vários lugares do Brasil. Tem a mandioca da Joana. Exato, gravei um episódio com a Joana, né? Muito, até dar um abraço para a Joana do Manioca sobre tucupi, né? Gravou um episódio muito legal. E o Thiago, falando, né, e desses todas essas suas visitas, né, esses 12 municípios aí, até antes, né, seu trabalho, né, de conhecer mais os ingredientes, assim, teve alguma visita, assim, que te marcou, algum produto que você descobriu, assim, que você falou, nossa, né, a gente conhece muito, né, tucupi e tal, açaí e tal, esses produtos, mas teve algum produto muito especial, assim, que às vezes as pessoas conhecem muito pouco ainda, tem algum que te chamou muita atenção, ou uma história que te marcou muito? Sim, olha só. Cara, a gente viu até pirarucu, tambaqui, teve vários produtos que são impactantes, né? O próprio pirarucu. Mas, para mim, eu acho que o que mais me marcou foi o tucumã, lá em Manaus, né? O que é tucumã? Eu não conheço. O tucumã é o fruto de uma palmeira, A né? palmeira, tá. Daqui da Amazônia, que tem várias oleaginosas, né? Tem várias, inclusive o açaí é uma delas. E o tucumã é esse fruto gorduroso, amarelo, que faz aquele sanduíche X-caboquinho. Ah, tá. Já ouvi falar. E também, tradicionalmente, se come com farinha ou puro, assim, roendo o osso, e aí, sabe, com café preto. Mas aí o que acontece? Há uns 20 ou 30 anos atrás, alguém criou esse sanduíche chamado X-caboquinho. Estou lá dentro de um pão francês, né, um pão careca, que a gente chama aqui, com queijo coalho, banana e uma quantidade boa de tucumã cascado. Isso virou uma febre que em todo o mercado tem, em todo café da manhã tem, que tu vê tucumã em tudo quanto é canto, e é o que acontece. Tucumã não se planta, né? Tucumã nasce ali naquele terreno, e aí você vai lá fazer a extração dele. Então, esse sanduíche mudou a gastronomia manauara, que mudou o campo dos interiores de Manaus. Que aí, esses campos, por exemplo, como o Tucumã vale dinheiro, Sim. Tucumã vale dinheiro mesmo lá. Então, essas comunidades mantêm a floresta em pé, porque tem tucumãzal. Faz esse trabalho de manejo e tudo mais. O cara faz o manejo do tucumãzal, cata o tucumã, mantém a floresta em pé, porque ele não vai vender para um cara que quer fazer um parque, porque ele sabe que aquilo dá uma renda, e dá uma renda para uma cadeia inteira. Então, eu achei isso muito incrível. O como a gastronomia realmente muda um sistema todo. Ô, Thiago, e muito legal também, né? Você teve um programa muito bacana, né, na GNT, né? Que é o Cozinheiros em Ação, né? Que foram quase 5 anos, né, Thiago? Foi quase 5 anos e foi engraçado, porque eu fui convidado, eu não tinha técnica nenhuma de programa, eu não tinha Sabores da Floresta ainda, né? Aí eu lembro até hoje do dia, eu estava chegando no jiu-jitsu, e daí na época o meu agente falou: Thiago, tem um programa de TV para tu gravar, tu topa? Falei, qual é? É um reality show, mas é participando? Não, é apresentando. Caramba. Tá, beleza. Para quando é? Cara, tu tem que me dar a resposta hoje, porque tu tem que viajar amanhã. Nossa! Bem assim mesmo? Puxa. Eu falei, cara, então tá, deixa eu só treinar. Na volta do treino eu te respondo. Deixa eu dar umas porradas aqui, né? Ou apanhar, né? E aí eu voltei e, cara, bora, eu topo a aventura. E aí eu ia abrir no outro dia também, justamente nesse mesmo dia, o balcão do Remanso. E eu fui, a gente fez a abertura do balcão. Nessa madrugada, eu tinha tomado umas também, né? Lógico. Tinha acabado de abrir o bar. Sim. Viajei nessa madrugada para lá, cheguei 6 horas da manhã em São Paulo. A diretora foi me buscar no aeroporto e aí foi lendo o roteiro comigo. Ó, Thiago, isso aqui, isso aqui, isso aqui. 9 horas a gente começou a gravar. Que loucura, hein? Puxa, de um dia para o outro, não, topo fazer. Mas eu topei também pelos Sabores da Floresta. Eu falei, a gente ainda estava em processo, ainda, né? Estava com o projeto pronto, mas precisava aprovarem. E aí o meu rosto era conhecido, mas não tanto na televisão, né? Eu falei, o Cozinheirização vai ser uma porta para a gente chegar nesse outro projeto. Então foi justamente isso. Mas foi mais divertido ainda, porque eu comecei a gostar da parada. Aí tomou gosto, né? Vicia, né? Que nem podcast aqui, pô, é viciante, né? Conhecer as histórias e tal. E até falando, né, em programa de TV, reality e tal, né? Em primeira mão aqui, né, Thiago, queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre na Netflix aí, o Iron Chef, né? Iron Chef era um
primeiro programa reality show que eu já vi na minha vida, né? Que eu via na época que a gente não tinha nem restaurante. A gente via acho que era TLC, né? Programa de TV, canal fechado e tal. Pô, e era muito massa. Só que quando eu recebi esse convite, eu falei, é participante? Será? Será que eu vou me meter nessa pressão? Uma coisa que eu falei que nunca ia participar. E aí, cara, eu falei, pô, é a primeira marca de reality show, é muito legal a proposta. É uma competição, mas é uma competição para mostrar a qualidade dos cozinheiros, não é para ver quem ganha, sabe? É uma coisa, Sim, sim. a qualidade da galera. Então, eu topei fazer e foi muito massa, olha. Nossa, e vai ser a estreia, vai ser agora dia 10 de agosto, né? É dia 10, estou ansioso pra caramba, porque a gente suou, viu? Tem participação do Lohan, né? Até gravei um episódio muito incrível com o Lohan, também ele contando, né, a história dele. Pô, tem diversas pessoas super bacana, né, lá. Você já viu lá, né? Nas fotos, eles já liberaram. Sim, já vi uns teasers, né? Até na sua equipe também, né? Tá bem reforçado aí com o Gustavo, né? E até estava comentando muito bacana, né? Conta um pouquinho sobre a equipe, né? Tem essa parte aí das equipes e tal. O Gustavo e o meu irmão. Né? O Gustavo, eu não levei a minha equipe, os meus cozinheiros que estão no dia a dia comigo, porque eu falei, na hora que eu aceitei isso, cara, minha equipe vai ter que ser a primeira do Remanso do Bosque. Olha, que E a legal. primeira equipe, a gente passou um ano testando o prato, foi eu, Felipe e Gustavo. Eu, Felipe, meu irmão, e o Gustavo. E a gente não tá junto cozinhando o tempo todo, né? A gente não tá, porque cada um tá num canto, né? Mas a gente, de tanto ficar junto nessa época, de tanto se conhecer, a gente se juntou para fazer o programa, não treinamos antes, não fizemos nada. A gente já se olhava, já lembrava daquela época, sabe? Era muito louco. Ah, muito legal. Eu vi o teaser passar e falei, opa, ó o Gustavo ali e tudo, né? Até você comentando, não, das equipes e tal. Também, acho que tem outras competições, não sei, acho que de casais também, né? Tem Fabrício, né? Do Origem, né? Baita cozinheiros, né? Sim. Não, tá uma coisa muito bacana de se ver, viu? E é muito legal porque foi o americano e tem o brasileiro. E o brasileiro vai passar em 100 países, né? Sim, acho que até o primeiro acho que foi no Japão, alguma coisa assim, parece. Uma doida. A franquia é japonesa. Inclusive, lá, aquela versão americana, o próprio japonês lá do o original tá lá, né? Careta e tal. Falar, Que massa, não, vai ser incrível aí. Ô, Thiago, e tem algum país aí que você gostaria de conhecer ainda que você não conheceu aí ou tanto pela gastronomia, tanto para conhecer um pouco da cultura aí, que você tem vontade? sempre tem, mas os últimos que eu queria mesmo, eu consegui realizar em 2019. Aquela coisa, desejo de muito tempo atrás, foi o Sudeste Asiático, né? Isso você fez Tailândia, né? Tailândia e Vietnã. Tailândia e Vietnã, né? Vi umas fotos lá, tudo, que legal. Sozinho, aí foi massa, assim, eu queria realizar isso daí, e é muito bom viajar sozinho, porque tem que interagir em algum momento, pode ser, como é que é, tímido que for, pode ser, sei lá, antissocial que for, tu tem que interagir. Tem que interagir, fazer amizades aí. Se tiver com amigo ou com mulher, às vezes tu fica preso nessa união, né? Agora, quando tá solto, tu tem que interagir, tem que falar, tem que perguntar, tu é obrigado e é muito massa. É interessante, tu faz uma imersão mesmo mais profunda, eu acho. E essa viagem foi muito bacana. Os países que estão na mesma faixa de latitude, eles são muito parecidos, né? Então, você pode atravessar o continente e ver receitas e ingredientes parecidamente diferentes. Então, lá no Sudeste Asiático, eles têm muita similaridade com aqui. Em ingrediente, em jeito do povo, Caramba. em como usa o rio, né? O rio parece uma cidade ribeirinha, um lugar ribeirinho. E insumos e forma de comer. Então, tem lá a chicória do Pará, o cara come na mesa, que é para a gente a escola do Pará, para eles é outro nome, que eu não sei como é que é. A gente toma caldo quente aqui no lugar que é quente, né, o tacacá, lá eles também, é o pho. Se come muita pimenta na Tailândia, aqui se come muita pimenta também. Então são essas similaridades que eu venho batendo, assim. Lá se come banana, muito derivado de mandioca, tem farinha também, né? Então aqui também tem. Às vezes a gente pensa, tem muita, que você falou, né? Tem muita semelhança, às vezes, né? Tão distante, mas às vezes tem alguns ingredientes que se assemelham, né? É o mesmo. O bolo de macaxeira de lá é o mesmo daqui, beiju enrolado na folha de bananeira, ou seja, é muito igual. E tem algum prato, Thiago, alguma gastronomia aí que você, sem ser a gastronomia, né, amazônica, assim, algum prato, sei lá, né? Você foi lá para Portugal, tal, sei lá, gastronomia portuguesa, de algum país, assim, sei lá, comida japonesa, tem algum tipo de gastronomia que você gosta muito? Eu gosto muito a japonesa. A japonesa como eu falei, o Sudeste Asiático, eu queria ir antes de ir para o Japão. Acho que o Japão tem que ir
tem que pesquisar bem, tem que ir com o local e tal. Mas o Japão, ele, desde criança eu gosto, porque desde criança também a gente ia para um restaurante que é tradicional aqui em Belém, até hoje está aberto, né, que é o Hakata. E aqui a região, né, o Belém é a terceira maior colônia japonesa do Brasil. Belém não, Pará, no caso. Tem até uma cidade que chama Tomé-Açu, que é um monte de japoneses vieram para cá para povoar esse lugar. Lá tem várias fazendas cooperativas de produtos orgânicos que eles dominam ali, é muito, muito legal. Inclusive tem um episódio lá no Sabores da Floresta, que é de cupuaçu, a gente vai lá em Tomé-Açu, grande produtor de cupuaçu orgânico. Então eu sou apaixonado pela cultura japonesa e eu vou fazer essa viagem em breve. Opa, tá na minha lista top one aí para conhecer o Japão também, poxa, descendência e tal, mas diversos chefes, né, que eu já falei, que eu conheço e tal. Não, poxa, Japão, meu país, né, predileto aí, ou que eu vou viajar, ou que eu viajei, que gostei muito, né, pela gastronomia e tal, bastante coisa incrível, né. Ô, Thiago, e conta pra gente também sobre o novo programa também, o Fome de Luta. O Fome de Luta também é um programa que conseguiu juntar as duas coisas que eu gosto, uma coisa só. Eles juntaram os lutadores do UFC, Olha, né, que estão hoje despontando, os lutadores brasileiros, lutadores e lutadoras, né, do Brasil, que estão com cinturão, que são campeões, são relevantes hoje no esporte, com a gastronomia. E aí eu entro porque eu faço jiu-jitsu há faz um tempo, e cozinho e gosto de viajar. Então, eu vou, converso, conheço a vida deles, treino com eles, faço o hobby deles e no final eu cozinho. Um prato que eles dizem que é da memória afetiva deles, mas com a minha pegada. que demais. Vai ao ar em setembro. Em setembro. Na Globo, vai ser no Esporte Espetacular, na Globo, né? No GNT, no Combate e no Sport TV. Nossa, o Verdun tem episódio com o Verdun? Não, é só os atuais, né? Os que estão hoje lutando mesmo. Então, tipo, tem o Charles do Bronx, tem a Marquese Dern, a Amanda Ribas, a Jéssica Andrade, ou seja, tá um time misto, assim. Entendi. Poxa, que massa, Thiago. Que legal. Ô, Thiago, mas que legal, viu? Obrigado aí. Muito legal aí conhecer, né, sua trajetória, seus restaurantes. E, né, deixar o seu Instagram, né, que é o Thiago Castanho, né? Thiago com TH. E seu canal no YouTube, né? Que é incrível aí também para as pessoas acessarem as receitas, as dicas lá também dos drinks, né? Boa, boa. Aproveitar e dar uma risada também, que é uma das coisas do canal, as palhaçadas que rolam ali também. Fazer de uma forma não chata. E o Remanso do Peixe também, no Instagram, quem quiser seguir lá. E quem quiser vir para Belém também. Poxa, e para quem passar em Belém, né? Parada obrigatória aí no Remanso do Peixe, né? Começa no Remanso do Peixe, vai lá, come na feira, come nos outros restaurantes de Belém. Aqui é uma cidade gastronômica. Vem com fome. Que legal, Thiago. Muito obrigado, viu? Valeu, Gabriel. Um abraço aí.